Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo, depois de muito tempo, algumas semanas, na Voz Podcast, episódio número 7, William. Estamos aí, Júlio, mais um episódio, né? Convido vocês já, quero fazer o convite para que vocês venham se inscrever no nosso canal, né? Se inscreve ali, curte, compartilha, né? Na Voz Podcast, no YouTube, Instagram e Facebook. Né? Estamos aqui no 7º episódio, Júlio. Cara, olha, já passou gente por aqui, cara. Já passou gente, a gente já conversou sobre vários assuntos. E hoje, inclusive, eu acredito que o assunto aí vai ser bastante. Assista até o final, não pule nada ali, que senão você vai perder alguma coisa. Então, assista o vídeo até o final, não esqueça, como ele falou, de curtir. E eu tenho certeza também depois você vai compartilhar essa história para alguém. Eu já quero falar, acho que nós não vamos nem fazer corte desse episódio aqui, porque é uma história, né, interessante, uma história impactante. Que nem o Júlio falou, assistam até o final, né? Porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender do conteúdo aqui, conteúdo que a gente vai trazer para vocês aqui, né, no dia de hoje, no episódio número 7, beleza, gente? Vamos lá então. Então a gente está aqui com os nossos dois convidados, a Tamires e o Carlos, né? Isso é a Tamires e o Carlos, são um casal, né? Marido, esposa, enfim. Então aqui, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Primeiramente a gente agradece por vocês terem aceitado o convite de estar aqui com a gente. Tamires, muito prazer. Obrigada, para mim é uma honra estar aqui presente, principalmente para falar de milagre, falar do que me aconteceu, falar de Deus e levar um pouco da fé para a vida das pessoas. Para mim é uma honra. Obrigada. Carlos, também, boa noite. Bom dia, filho, que a pessoa está olhando. Você vai assistir isso, mas seja abençoado. A gente está muito feliz de estar aqui hoje. Ainda a gente, 7 é o número. Para nós é uma honra estar aqui no Voz Podcast. Até o final, não tem problema, acontece. Tá afiadinho aqui com os nossos dois amigos. Para nós é uma honra, um prazer. Obrigado por convidar a gente. E o que a gente vai contar hoje aqui é o que as pessoas mais precisam. Todo mundo precisa de um milagre. A gente ouve muito, as pessoas ligam pra gente, mandam áudios, ou conversam com a gente, sempre a procura do milagre da vida deles. E eles perguntam por que chegou o milagre na nossa vida. A gente vai contar nesse dia, hoje, o que Deus fez e o que Deus continua fazendo. Né? Amém. Antes da gente entrar em pergunta, eu vou aproveitar a primeira pergunta. Queria que você contasse um pouquinho, antes de a gente entrar nessa história, que eu acho que é o assunto principal, mas existiu um antes, né? Como é que foi o antes disso? Vocês aceitaram Jesus? Ou vocês tiveram um berço evangélico ou individualmente? Como é que foi essa história de você? De você com a família, depois eu vou ficar exposto. Sim. A minha conversão, eu acho bem interessante a gente falar sobre milagre, porque a história da minha família, hoje a gente vive um milagre, que é o meu milagre, mas nem sempre foi assim. O nosso não milagre foi através da vida do meu afilhado, de 15 anos, que Deus o levou faz 7 anos. E foi nesse momento que eu me converti. Eu não me criei em um berço evangélico, eu sou de um lar espírita e católico, eu me criei em um lar espírita e católico. Então foi quando o Júnior faleceu que Deus nos levou para outra direção. E hoje eu faço parte da Igreja Recomeçar em Joinville, através do pastor Léo e da pastora Drica, e vai fazer 5 anos que nós estamos lá. Foi onde eu aceitei a Jesus. Eu sempre falo assim, que não é sobre a religião, é sobre onde Deus nos levou naquele momento e o porquê muitas vezes a gente não entende, né? Por que muitas coisas acontecem. Mas foi naquele momento que eu me converti, que eu tive assim o meu encontro com Deus, no pior momento da minha vida, no momento de dor. E eu acho muito interessante quando as pessoas me chamam para falar de milagre, porque a minha família hoje vive um milagre, mas nem sempre foi assim. Eu acho que na vida das pessoas é bem interessante a gente aprender sobre isso, porque nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente gostaria que acontecesse, né? Perder um filho, perder o maior amor da tua vida, o grande amor da tua vida, é algo que pra gente conseguir reconstruir e continuar, tanto que a gente vai falar mais pra frente, né? Mas o que aconteceu comigo do acidente, pra mim não foi nada. O pior que eu já passei há 7 anos atrás. E hoje a gente ainda tá firme na fé. Eu estou bem emocionada. Não, eu sou do contra. Eu nasci num lar cristão. Meus pais são da Assembleia.
se converteram na presbiteriana, independente do Brasil, depois foram para a Assembleia, até hoje eles são assembleianos. E eu fui até os 14 anos na igreja. Depois eu fiquei ali voltei com mais de 15 anos sem ir na igreja e tal. Aí quando aconteceu isso com o nosso sobrinho, aí nossa, a gente tem que aprender uma coisa, a gente larga Deus, mas Deus nunca larga a gente. É verdade. Deus está sempre presente na vida da gente. É que nem combustível, basta uma faísca para a gente entender o que a gente deixou de ser. Eu sempre falo que Deus não vai perder nada. Se eu deixar de ser algo, ou eu ser, Deus vai ser sempre Deus. Então as pessoas querem, como no episódio do nosso sobrinho, assim, ó, normalmente, se você perdeu alguém da sua família, não culpe Deus. Vem com ele, que ele vai te... Não é que ele vai te explicar, ele é o único que pode te acolher. Ele é o único que pode, que a gente fala assim, te ajudar. Porque quando Deus está na casa, tudo muda. Não importa se é no luto, ou se é na alegria do nascimento ou do milagre, você tem que deixar Deus entrar. E Deus entrando na nossa casa, que a gente fala na nossa família, no luto, não foi só a minha esposa que se converteu e eu voltei, foi a família toda. A gente fala assim que o fruto é quando tu faz algo para Deus e as pessoas vêm contigo. É um conjunto. É assim que a gente agrega no reino de Deus. Eu falo tipo assim, o reino de Deus eu faço a minha parte, vocês fazem de vocês, cada um de nós vem fazendo a nossa parte e o reino vai crescendo. É verdade. Não é para mim. As maioria das pessoas querem o reino de Deus para si, mas não é assim. O reino de Deus é eu fazendo meu papel, porque o papel de Deus sempre está pronto e já está feito. Não importa se tu vai aceitar Jesus ou não, se tu vai chegar no final da tua vida, tu não vai ter Deus. Mas Deus fez o plano para ti. Deus sempre esteve ali pronto para te aceitar. E é assim que a gente voltou para ela. Daí a gente foi para a igreja. Eu sempre, ela falou assim, a gente se emociona por causa pelo o conjunto. Tipo assim, porque ela foi, como que nós fomos para lá começar, foi assim, ó. O médico desenganou. Ele disse, ó, me vai vir até amanhã. Câncer. Do câncer, teve câncer no pulmão, e ele vai viver até amanhã. E ele viveu amanhã, viveu depois, e daí começou a ir pastores orar pela vida dele, e tipo assim, minha cunhada estava cansada de chega e pastor me orando, ora e diz que vai curar, ora assim, Deus não vai curar. A gente já estava meio atrapalhado, porque tipo assim, ele ficou 6 meses a gente sempre fala assim, ele foi a criança que mais tempo ficou, né, hospitalizado no Júnior, ele ficou 93 dias, né, direto, não veio pra cá. É bastante, né? É bastante para os pais, para todo mundo que está envolvido, né? Daí foi o pastor Léo lá para orar sobre daí, o pastor Léo, o que acontece? Ele é conhecido da família da minha esposa, porque ele estudou com meu cunhado, eles foram na escola juntos, sempre desde pequeno, eles cresceram juntos lá. E daí ele foi lá para orar, daí minha cunhada falou assim, não quero mais que ninguém ore, chega de orar. E daí a gente falou, então deixa pelo menos o Léo o último, orando pelo menos, vamos ver se Deus curar. E aí a minha esposa saiu do quarto e foi fazer um negócio, levar um exame para alguém, e eu desci lá buscar o pastor. E daí subindo, conversei no elevador, e daí ele entrou no quarto e Deus falou assim com ele, sai todo mundo do quarto, só fica eu e fica esse Michel, tava todo mundo no quarto, e Deus falou assim para a família, tira todo mundo da família. O Espírito Santo falou, tira todo mundo da família, só fica vocês dois no quarto. E vocês dois vão orar. Legal. Já ouvi algumas vezes, eu já tinha orado e eu nunca mais tinha orado. E daí, sim, o que aconteceu? O pastor começou a orar e eu segurei a mão dele. O pastor segura a mão dele e eu vou orar. O pastor ficou, eu fiquei do lado de cá segurando a mão dele, o pastor ficou do lado do leito e o pastor começou a orar. Orando. E quando o pastor começou a chegar no final da oração,
E aquelas máquinas começaram a apitar. E no amigo pastor, Ele descansou. todas as máquinas desligaram. Quando o pastor falou assim, a linha que ficou. Eles foram ligados em umas 5, 6 marcas e todas as máquinas desligaram. Todas as máquinas eram assim, tipo assim, não era assim. E eu falei assim, meu Deus, o que eu faço agora? Como é que eu vou fazer? O que eu faço? Aí o Espírito Santo falou assim, segue esse homem. Você fala, Deus te olha, segue esse homem e vai com ele. Que eu vou te mostrar o que eu quero que você faça. E aí tu pensa, vai sair do quarto para fora e dizer assim, o pai e a mãe estavam lá de fora, diz assim, acabou. É uma experiência que é assim que Deus nos traz. Ele disse que Deus vai nos trazer no milagre. Deus vai nos trazer no nascimento, mas tem vezes que Deus vai nos trazer no luto. E é assim que a gente tem, que nem ela fala, a gente tem essa experiência de ter um milagre da vida, mesmo o médico dizendo que está morto. E a gente tem um não milagre, a gente fala. Eu acho que toda essa, só para complementar o que você falou, acho que toda a experiência que a gente tem da dor foi para o crescimento espiritual. Porque eu acho que se fosse vamos dizer assim, o que o médico decretou, aí não atrofia assim, tá bom, aconteceu. Mas precisou de todo esse processo para que houvesse o teu crescimento, o crescimento talvez de outras pessoas que presenciaram esse momento, não, William? Porque não é uma coisa fácil, né? Quando a gente olha para a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sim. Daí a gente começa a se perguntar como que pode ser perfeita e agradável numa situação dessa, né? Mas é como tu começou falando aqui, Carlos, independente se é no luto, se é na alegria, o importante é ter Jesus Cristo no cargo junto com a gente, no meio da nossa casa, né? Porque é no momento de luto, no momento de dificuldade, que o Senhor vai estar ali com a gente, né? Nos consolando. Porque eu, quando perdi meu pai também, na Covid, a mesma situação. Eu fiquei me vendo na situação que, se fosse alguns anos atrás, eu não teria suportado aquilo ali. Meu pai não tinha 50 anos. Então, tipo assim, eu confesso pra ti já, Júlio, aqui de antemão, que eu fui pego de surpresa já. A gente veio esperando uma história, né? E de repente já mais uma outra história que a gente não conhecia, né? Então, para vocês que estão nos ouvindo, que vocês que nos acompanhem, né? Que nos acompanhem todos os dias, mais uma vez eu vou frisar aqui, assista até o final desse vídeo aqui. Né, olha só, já uma linda história aqui, que daqui a pouco eu vou chorar, porque eu não né? Então, Carlos, já tô, né, já me quebrou meu coração aqui já, o Carlos, né? Então, são coisas assim que Deus faz muitas das vezes, que talvez os pais ainda, teu sobrinho talvez não tenham entendido ainda, talvez já compreenderam a vontade perfeita, boa, do Senhor no meio dessa história, né? Mas só que o Senhor, no momento certo, vai mostrar onde que foi a vontade boa, a vontade perfeita, né? Tudo no momento certo o Senhor nos mostra, né? Por mais que hoje a dor ainda esteja, Sim. né? Quando aconteceu, eu sempre tive uma convicção comigo. Eu falei assim, nada vai ser em vão. A dor que ele passou, o que ele passou, o que a família suportou, eu sempre trouxe isso pra dentro de mim. Isso não será em vão. Não vai acontecer só porque aconteceu. A minha irmã precisa de mim. O meu cunhado precisa de mim, de toda a nossa família. E hoje, cada vez que eu tô lá na igreja, até ontem eu conversei com uma amiga sobre isso. Eu falei, eu olho o Ricardo, meu irmão, na igreja, a minha irmã, meu cunhado na igreja, os cunhados todos, ele na igreja, minha mãe na igreja, adorando a Deus, assim, sabe? É algo que só Jesus. Só Jesus. E mesmo, né? Mesmo no momento de dor, porque muitas vezes a gente não entende, né? Eu digo assim, a Bíblia não fala, né? Do amor ou da dor. Mas às vezes vem uma dor que Deus é Deus. Deus é perfeito, Deus sabe como nos chamar, Deus sabe como nos trazer. E eu quero ir pro céu e quero que todo mundo esteja comigo. Né? Então, que eu puder trilhar pra gente chegar nesse caminho maior. Eu acho assim que, como eu falei, a gente tem que deixar de ser acho que a palavra, não existe uma palavra de ser um pouco egoísta, dizer assim, não, eu estou salvo, pra mim, tá não bom. Tem A gente tem que ampliar, não, eu, talvez mais o meu cunhado, talvez mesmo o amigo do meu cunhado, ou a minha família, e a família, que eu acho que tu ganhar a família, que é o mais, primeiro, com testemunho de vida, né, porque da tua fé, claro que tu não é perfeito, mas a pessoa tem que olhar pra Jesus, né, mas entender que a tua vida é o milagre de Jesus, não só o teu milagre em si, que foi
foi visual, mas milagre, assim, meu, que pessoa diferente que ela é hoje do que ela era há 5 anos atrás, do que ela era 2 anos atrás, que ninguém dizia que não tinha como, né? Então, eu acho que esse é o mais importante, a pessoa olhar pra ti, olhar pra ti e dizer, nossa, eu vejo Jesus nela. Tanto que a gente até veio conversando, né? Eu conversei com ele, eu falei assim, amor, faz 7 anos, pra mim eu tenho certinho. Eu digo assim, ó, de 7 anos que vai completar que eu me converti, eu aprendi mais durante a vida do que nos outros 30 anos que eu tinha. Porque eu aprendi sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Não importa o que aconteça conosco, mas a gente sempre vai ter um aprendizado gigantesco. E eu ainda falei pra ele, eu falei, amor, porque no nosso curso a gente tava falando sobre perdão, né? Nossos pecados. Falei, se tem pecado, vamos limpar tudo, porque não importa o que a gente fez, o que ficou no passado, bola pra frente. Eu errei muitas vezes, muitas escolhas erradas, você também errou, então vamos sempre se consertar para daqui pra frente. É uma nova vida, uma vida com Cristo, é uma vida nova e... É um bom inimigo. A Bíblia diz, Pode falar. a Bíblia diz que a gente, ainda na célula eu falei sobre isso, né? A Bíblia diz que a gente não deve olhar para trás, né? A gente deve olhar para adiante. Paulo falou, acho que sobre isso, olhar adiante, porque as coisas novas não à frente, as velhas se passaram. E tem vezes que as pessoas não se libertam, não vão adiante, porque elas começam a olhar sempre para trás. A única coisa, lembrança, eu sempre falo para os homens assim no curso, que tu tem que saber de onde Deus te tirou. Só quando Deus te tirou. Dali para frente é o que vale. Dali para frente é o que importa. Porque tem vezes que as pessoas elas ficam se apegando, mas eu tinha isso. Tem vezes que vai ter mais, só que tem vezes que vai ter menos. Mas no conhecimento e saber quem tu é só o tempo de Deus. Que ela falou, 30 anos da minha vida, eu achava que eu sabia alguma coisa. Mas 7 anos de convertido, eu entendi 20, 50 vezes mais. Assim que acontece. Tem um dito que a gente diz, assim, pegando esse gancho, né, que a gente tem que pegar o nosso passado, botar dentro de uma sacola, dentro de uma bolsa e jogar no fundo do mar, no oceano e esquecer. Mas eu tenho comigo assim que a gente não tem que fazer isso. A gente tem que guardar isso, o nosso passado, dentro de uma bolsa, dentro de alguma coisa e andar aqui embaixo do braço. Porque não fazer com que esqueça de onde Deus nos tirou, mas em ter o domínio sobre aquilo e abrir cada vez que a gente tiver ou perdendo o foco, né, da direção, e olhar, falar, abrir, olhar assim, eu tenho domínio sobre ti, e eu sei de onde Deus me tirou, né, eu sei qual é o foco que eu quero chegar. As pessoas às vezes querem esquecer o passado, tem pessoas que não conseguem esquecer o passado, ficam presas no passado, né, ficam depressivas, Sim. doentes, acabam perdendo a vida, cometendo suicídio, muitas das vezes porque ficam presos, olhando para trás, somente para trás, né? Esquece de olhar para frente, para o alvo que é Cristo. E eu acho que o principal de tudo isso aqui, né, para a gente poder ter isso como um alicerce na nossa vida, é só Jesus Cristo, é só o Senhor, né, que vai fazer com que a gente, né, esqueça o nosso passado, que a gente tenha domínio sobre o nosso passado, com que a gente seja curado de todos os nossos vícios, de todas as nossas dores. Sem o Senhor a gente não é nada, né? Isso é um fato muito importante, assim, Júlio. Então, Isso aí. né? E eu queria saber, antes de nós entrar um pouco, em que momento da fé de você estava antes de tudo acontecer? Como é que você estava, o que você estava fazendo? No sentido, assim, você estava trabalhando, as coisas estavam andando no carro, estavam... Tá indo bem? Como é que estava, assim? Porque aí sempre tá aí as pessoas assim, alguns dizem, tá pior e ficou ainda pior. Estava melhor e piorou. Como que momento você se encontrava como um casal ou individualmente? Vocês são empresários também, né? Eu digo assim, que a gente está no auge da nossa vida. Tudo aquilo que a gente sonha, que a gente quer chegar um dia, que a gente trabalha para conquistar um dia, nós estávamos assim no auge. Na vida profissional, na vida espiritual, na vida familiar, como casamento, como tudo. E isso nunca mudou, né, mano? O problema veio um problema bem grande junto com um acidente, né? Mudou muito a nossa vida, assim, em várias situações. Mas o amor, a união, a alegria nunca saiu de nós. E o momento que a gente eu trabalho na Câmara de Vereadores aqui de Arapari, e ele com um despachante, ele estava
Daí essa parte eu vou deixar tu concluir depois. Então, assim, no auge de tudo, eu malhando na academia, cuidando do corpo, que foi por isso que eu fui tão pelada. Daí quando eu atravessei pra ir pra academia, eu tava 2 anos, assim, corpo, alma e espírito. A gente tem que cuidar de tudo, tava cuidando de tudo no equilíbrio, tudo certinho, milimetricamente calculado. Tudo bem pensado. A gente pensa, eu te faço a pergunta porque as outras pessoas pensam, não, que só faltava isso. Vamos dizer assim, agora as pessoas dizem, só faltava isso acontecer. Assim, as crianças encaminhadas, os meus filhos muito abençoados, assim, né? 2 presentes de Deus na nossa vida. Mas assim, ó, eu posso ver o auge da nossa vida. A gente estava no auge da nossa vida. Principalmente a questão financeira, né? Hora que a gente chegou no ponto. Eu digo assim, a gente não é rico, Sim. mas hoje eu me sentia rica, porque Tava estável, tava né? estável. Eu pagava as contas e sobrava, é isso que eu gosto. Isso. Podia passear a hora que quisesse, fazer o que sem preocupação. E daí veio o acidente mudou bastante coisa. Então, queria fazer que tu contasse agora, vou. Eu não podia concluir a questão do. Pode concluir também, Ela falou, nós estávamos no auge da nossa vida, né? Em todos os aspectos, nossa carreira. Ela falou, tudo que a gente pensava em ter, a gente tinha. A gente tinha 2 carros, a gente. E não foi fácil chegar até lá, né? É um processo que vocês chegaram. Não foi do Assim, se der ainda mais, não, mas aqui tá bom já. Aí, assim, daí a gente teve que abrir mão de algumas coisas. Tipo assim, eu tive que abrir mão do meu escritório. Tive que, tipo assim, o acidente trouxe um cuidado sobre ela que tinha que ser diário e o tempo todo. Tipo assim, aí Deus falou assim, tu quer a tua esposa ou tu quer o teu Isaac? É assim que Deus, ele age tem vezes na nossa vida. Ele pede aquilo que a gente, não é aquilo que tu mais não, mas é aquilo que te satisfaz, aquilo que te deixa estável, aquilo que te tira todo medo. Não importava. Onde é que tá teu coração? Tá aqui ou tá lá? Agora tu vai me mostrar. Se tu tá nela, tu vai ficar com ela. Se tu não tiver nela, tu vai viver o teu. E Deus fez tipo assim, foi tão de Deus que eu falei com a pessoa que eu queria vender o lugar, e ela falou assim, eu tô vendendo tal coisa, se der certo, a gente faz. Mas já tinha um tempo para vender. E no mesmo dia vendeu. Tipo assim, a coisa estava 6 meses para vender, no mesmo dia a pessoa ligou e comprou. Pra tu ver como é que é. Sim, Deus tá agindo, né? E Deus, ele nos leva. Tem vezes que a gente acha que não, Deus vai sempre me levar para cima. Não, tem hora que Deus vai te botar um pouco para baixo. Vai dizer assim, meu filho, olha só, agora eu vou ver onde tá o teu coraçãozinho. Seu coraçãozinho tá ali, tu ser grandão, ou se teu coração tá bem, tu sendo o mais pequeno. É assim que Deus faz, tem hora que testa a vida da gente. As pessoas falam, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Mas Ele sempre vai testar nessa vida, Ele sempre vai testar nossa fé. Se nós dizemos para Abraão, sobe lá em cima e sacrifica o teu Isaac. Tem hora que Deus vai pedir para a gente sacrificar o Isaac. E tem hora que Ele não vai entrar com providência, Ele não vai trazer o cordeiro. Ele vai deixar o teu Isaac. E para isso tu vai aguentar. Se tu tá nele ou tu tá naquilo. A gente sempre tem que. Eu sempre falo assim: se tu vai fazer algo, Deus vai te tirar, tu ficar na paz. Hoje menos. Que a gente fala, tipo assim, hoje eu ganho 10% do que eu ganhava. Perdi 90% do meu ganho. Mas eu sempre falo assim: eu tô mais feliz do que quando eu ganhava os outros 90%. Porque Deus te dá uma paz, te dá uma tranquilidade e Ele vai te ensinando. E a gente ainda não está 100%, não, mas a gente está aprendendo a viver. E eu disse assim, hoje eu tenho um pouco, mas hoje eu tenho tudo. Só como é que eu vou te explicar isso? Não posso explicar. Se tu passar por uma situação dessa para entender, tem coisa que a gente não consegue explicar. Tem explicação, né? Próximo, tu vai perder tudo. É que nem eu digo aquela parte que Jesus fala com o jovem rico. Ele não entendeu que ele ganhou tudo. Na Bíblia ele está falando do jovem rico. Mas se ele tivesse aceitado a proposta de Cristo,
Ele seria outra pessoa. Então tem um. Entendeu? É isso que a história dele seria outra. Ele seria aquele que entregou tudo por amor a Cristo. Se tu for ver, o tempo vem, né? Quando eu falo, tu tá buscando aqui, tu larga tudo e me segue. Tu quer continuar buscando os outros, quer te seguir. Tu quer continuar aqui, tu vai. Eu prefiro isso. E as pessoas têm uma visão muito de Isaac somente para, né, pessoa, filho. Né? E muitas das vezes o Isaac não é somente uma pessoa, um filho, é um trabalho, Tudo. é um lazer, é algo que, né, que te agrada, que te satisfaz. Então a gente tem que ter isso em mente, né? Vocês que nos acompanham, que o Isaac não é somente uma árvore. Tô pedindo teu Isaac. Calma aí, não é teu filho. É o trabalho, é algo do tipo, né? Para que a gente venha entender. Eu queria fazer uma pergunta para vocês ali, só para a gente começar a entender um pouquinho melhor ali. A gente vamos respondendo e vou perguntar para a gente só algumas perguntas aqui, né? Quantos anos vocês são casados? Nós estamos 20. 20 anos casados. É. Faz quantos anos que vocês perderam o sobrinho mesmo? 7 anos. 7 anos agora. O acidente foi em 2023? 23, né? 2026. Então faz 2 anos, você vai fazer agora? Já fez? Vai fazer Outubro só. 2 No anos. final do ano, né? 20, Só fico 4 meses agora. 20 de outubro. 20 de outubro. 5h45. O horário, até o horário todo. A verdade, eu não pedi pra Tamira se relatar como foi o dia e toda. A Tiago falou um pouquinho, mas eu queria que contasse um pouquinho do que você lembra, claro, né? Às vezes a gente é chamado para dar testemunho em igreja, né? E sempre quando eu vou dar um testemunho, eu falo assim, eu tenho que ir pro meu marido junto. Porque eu posso até dar um testemunho, mas eu acho que o que aconteceu foi mais com eles do que comigo. Porque eu não tenho consciência de nada. Eu simplesmente estava vendo como toda a minha rotina indo para academia. Atravessei aqui essa avenida Prefeito Alberto Nathalie, que eu tinha a principal. Atravessei e estava na frente da minha casa. Então eu estava indo para academia, que era logo ali adiante. Só que eu acho que eu dei uma olhada pro lado, porque a minha amiga tinha uma comércio no lado e eu sempre dava um oi pra ela. E quando eu virei o rosto para cá, o cara já estava em cima de mim. Isso eu não sei de nada de recordação nenhuma. Mas sei por conta das imagens. Que eu sei que eu só virei e quando eu tava aqui ele já tava na parte do acostamento, que ele tava embriagado, né? Ele me pegou em cheio. Então assim, eu não tenho consciência de nada. Nem do dia, nem nada. Eu não senti dor, eu não sei de nada. Eu comecei a adquirir a consciência uns 40 dias depois, né? 40 dias depois. Então, quem passou todo esse processo foi ele, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus cunhados. Que dia da semana Meus era? dois filhos. Uma sexta-feira, 5 horas da tarde, o cara já tá embriagado. E aí? Você viu sobre o acidente? Como é que foi essa parte? Como recebeu? O escritório, eu tinha um escritório um pouco aqui em cima do acidente, assim. Ali perto do Dalvino, né? Assim, o pessoal se Dentro da galeria que é do Alvino, a galeria antiga, dentro tinha um despachante, chamava despachante Angelex, hoje é outro nome, despachante Boreal hoje. E eu tava aí, e o menino. E onde Alex é por causa do. O Anjo Alex é por causa que foi uma homenagem que a gente fez para Quem sabe que não é anjo, né? Uma forma carinhosa que a gente colocou. Daí, o menino do lado, ele tem um negócio que arruma celular. Eu não me recordo o nome dele. É o genro do neném. É o genro do vereador neném. Daí ele apareceu lá e falou assim: tua esposa foi atropelada. Atropelada? Porque a mulher, a esposa dele passou na hora, viu e igual pra ele. Eu também não sabia. Daí eu cheguei lá, eu saí correndo, ele e eu saímos correndo. Assim, eu só me lembro que eu. Descendo aquilo ali, correndo aquele. E nesse meio tempo, eu falei assim: que ali na frente a gente vê acidentes. É verdade, ali na Santa Mônica ali, principalmente ali, né? E tipo assim, eu fui pensando, deve ter atropelado, deve ter batido. Alguma coisa, deve ter ralado alguma coisa, no máximo quebrou um braço, uma perna, porque não. A primeira coisa que vem na cabeça. Quando eu cheguei lá, que eu vi, o negócio era feio, né? Ela estava apagada, e a gente fala assim, totalmente apagada, ela estava de olho aberto, e é aquele negócio que a gente fala, Deus ele vai fazendo todo, ele não te livra, tem hora do acaso. Porque Deus não tem hora que Deus não te livra, mas Deus está presente. Essa é a diferença. Entre tu viver ou não viver, Deus está presente contigo.
Tipo assim, do outro lado da rua tinha um pastor. Sofreu um acidente, o Espírito Santo falou pra ele lá e repreende a morte. A morte está ali, mas ela não vai vencer. Ele atravessou a rua, foi lá, orou, e eu cheguei lá. Aí eu cheguei lá e vi assim, eu sei que eu me espelhei do lado dela, falei com ela, e eu falei com Deus, não, mano. Eu falei, Deus, aqui eu conduzi ela. A partir daqui eu devolvo ela pra ti. E tu conduz ela. Eu não quero que ela viva pra mim. Eu quero que ela viva pro nosso filho. Porque eu gostaria que eu esteja preparado pra não ter a minha esposa mais, mas os meus filhos não estão preparados pra ver, viver sem a mãe deles. Não é por mim, Deus, é por meus filhos. Deus. Eu estou entregando por ela e fica com ela. E bem na hora do acidente, estava saindo da academia, uma enfermeira, acho que era uma enfermeira, ela posicionou a cabeça dela, se posicionou. Não, conforme a cabeça dela mexia, ela se agoniava, porque ele estava saindo um pouco de sangue pelo nariz, assim, daí dava aquelas bolhas, assim, e ela estava de olho aberto, só que não estava ali. Só que daí Deus toca a providência que ela não sentiu nada. Ela ficou uns 40 dias, ela não sabia quem era, não sabia de nada, mas ela não sentia dor, não sabia que era dor. Ela só sentia uma costeira assim nas pernas, assim, mas não sentia dor. Depois de um tempo que ela começou a sentir dor. E ela foi entender o que era dor, tanto que ela ficou esse tempo todo sem nada. Daí foi pro hospital, veio a ambulância queria fazer para Paraquari, e daí a gente disse, não, leva para Joinville, e tinha acontecido um outro acidente aqui na frente da Seca, aqui na 280, aí o helicóptero veio ali, veio a ambulância dali, levou lá, aí a gente chegou lá, ele queria levar para Paraquari, ele disse, não, vai levar uma pessoa dessa para Paraquari, como? Ele já começou a ficar com os olhos meio preteado, eles falam baixinho, começa a ficar preteado o olho. Aí a gente não tinha assim, a questão do que era aquele sintoma que ela tinha. Só vamos entender quando chegamos lá no hospital. Aí chegamos lá no hospital, aí o meu cunhado foi na ambulância com ela, porque eu tinha que pegar todos os documentos, peguei seu cunhado e fui lá. Vieram para Paraquari? Não, daí daí os bombeiros levaram para o São José. A gente tinha plano de saúde, só que o bombeiro, não sei se agora mudou, disse que agora mudou. Eles não levam para o plano de saúde, não levam para o hospital privado. O procedimento é levar para o hospital público. E depois. Aí esse negócio tem esse procedimento Carlos, deixa eu te interromper um pouco aqui. Não perde a tua linha de raciocínio. Eu só queria falar uma coisa assim, para as autoridades aqui da cidade de Araquari. Eu acho vergonhoso hoje na cidade que a gente mora ter um procedimento do jeito que está, sendo que a pessoa sofre um acidente no Itinga, ela precisa pegar todo o trânsito para vir, por causa de um procedimento, vir ser atendida no PA de Araquari, para depois haver a gravidade, para aí voltar a pegar todo o trânsito. Ah, mas a ambulância tem preferência no trânsito? Tem. Eu trabalho no escritório do lado do Viapiana. Eu presenciei uma ambulância presa atrás de um caminhão, que o caminhão não dava passagem para a ambulância. Tu acha que uma pessoa com risco de vida tem bastante chance de sobreviver, né, numa ambulância, num trânsito? Eu acho que é preciso a gente tomar medidas cabíveis o quanto antes, né, porque a gente saia dessa situação, que esse procedimento, né, não sei até que ponto, ou que a gente tenha um PA o quanto antes no Itinga, que aceite esse tipo, sabe, Carlos? Porque eu acho inadmissível, nos dias de hoje, as pessoas ainda estão morrendo dentro de uma ambulância por causa de um procedimento desse, que muitas das vezes chega no PA de Araquari, não tem médico qualificado para atender, porque muitas das vezes está um médico, um clínico geral, a pessoa chega ali com traumatismo craniano, não tem experiência para poder te atender, é obrigado a te transferir. Então, só porque, né, só para enfatizar, já falei outras vezes aqui, né, em outros episódios isso, né, a gente depende da rede do SUS, a maioria, não sei quantos por cento aqui, mas uma grande maioria na cidade de Araquari depende da rede do SUS, né? Gordo, nos ajude, todo mundo, quem puder, os nossos vereadores, né, tá na mão de vocês,
O povo de Araquari tem que aprender, eu já falei isso aqui, a gente precisa frequentar mais a Câmara, cobrar mais os nossos vereadores, para que eles tomem uma posição, porque a gente ou duplica, ou alguma posição tem que ser tomada, gente, o quanto antes, né? Carlos, só um desabafo aqui, né, que faz... Se tivesse bem básico, a gente tem Se não teria sobrevivido. Se tivesse vindo com pedra na tinha parede, estrutura pra isso. Sim. não. Foi por causa da teimosia de vocês. Foi. Porque vocês burlaram, né, querendo ou não, um procedimento que não era para E ter as feito. pessoas que estavam lá, né, guardando também. É. Não só a minha família, todo. As pessoas rodearam a ambulância, não, subir para Araquari. É. A gente, tipo assim, deu É uma. porque ali eu acho que é mais paliativo do que para um caso grave, né? A gente tem que levar lá um acidente de moto que o cara só se lanha. Sim. Acho que mas a maioria que é causa de traumatismo, principalmente quebrou um osso, quebrou uma coisa. E a Você gente sabe que tem que ir para um hospital já. Mas- Pode concluir, desculpa. Mas é mais pra frente que a hora que eu chegar, vocês vão entender que a gente fala assim, que salva a vida, a diferença entre um lugar onde que tem a estrutura e onde tem um médico capacitado. A gente sabe que Deus é sempre com a gente, mas Deus, ele faz a parte dele e o ser humano tem que fazer assim. Sim, a fé sem Sim. obra é uma A gente chegou no São José, meu São José, eu vejo que muita gente fala assim, não, meu São José é isso, né? E a gente foi para o particular, depois o particular não ficou 10% do que o São José fez, do que o São José, a estrutura que tem, os médicos que tem, sabe, o atendimento que foi feito, assim, tipo, eu falo assim que lá eles fazem um atendimento na UTI, principalmente na UTI, São José é muito humanizado. Eu fiquei lá como acompanhante mesmo, após ela acordar, tu tem um acompanhamento, tipo assim, visita estendida, assim. E eu fiquei lá, tipo assim, eu posso dizer, eu fiquei 20 e poucos dias lá com ela na UTI do São José, fazendo essa visita estendida. Cara, é muito profissional, tipo assim, atendimento, é aquele que a gente fala assim, atender todo mundo atende, mas humanizar é difícil, diferente, cara. Parabéns por tem empatia, se colocar, o que esse cara está passando é uma coisa terrível. Então, se colocar no lugar do ser humano, acho que não ser robótico o negócio de ser celular. Porque a gente vai lá na visita, meia hora de tarde e 15 minutos de manhã. É só o que tu vê. Mas se tu ficar lá, tu vê onde, tipo assim, eu chegava lá às 9 da manhã e saía às 6 da tarde. Tava direto. E eu vi o procedimento, não importa se é equipe da manhã, equipe da tarde ou equipe da noite. Aí revezava isso aí, entrava outro ou não? Não, Na parte da noite não podia ficar ninguém. não, só podia ficar das 9 às 9. Eu ficava Fica das 9 às 9. 12 horas que tu pode acompanhar. A gente viu como eles tratavam os outros pacientes. Tá entendendo? Tinha a preocupação. Tu acha que cara, a médica é só aquele o trabalho dele? Não, a preocupação deles. A reunião que eles faziam sobre aquela pessoa. Porque, tipo assim, a gente não sabe para ver, mas quem tá lá acompanhando vê. Assim, eles ficavam na frente dos leitos, tipo assim, fazendo reunião para ver o melhor que podia fazer por aquele paciente. E não vinha um médico, não, era uma equipe, era 3, 4 médicos, era o enfermeiro-chefe, e é tudo assim. E a gente, eu agradeço a Deus por ter pessoas assim. A saúde, a gente fala, a gente tá acostumado a dizer, cara. Não, pode ser que é aquele negócio que a coisa que fala assim, é uma fruta podre, 2 dentro da caixa, o cara quer generalizar. Não, o atendimento foi o que salvou, que a gente está aqui hoje, foi Deus, mas foi o atendimento. Foi ter ido lá, chegado lá, a gente, tipo assim, eles começaram a fazer um exame nela, eles acharam que é uma coisa. Mas só que nesse achar que é uma coisa, eles já ligaram o Dr. Sanches, que é o especialista, né? É o neurologista. Aquele dia ele estava de plantão, eles ligaram, ele veio da casa dele e tipo assim, quando ele chegou, ele já sabia. Ele já tinha, eu se lembro que eu fui buscar uns papel no carro dela, assim, voltei 1 minuto depois, ela já tinha se passado,
ela tava normal, eu vi ela, tava só com suor, essas coisas. Quando eu voltei, ela já tinha entubado ela, já tinha. E o doutor com Santos veio e falou assim, ó. Eu me lembro como se fosse hoje, assim, a criança, eu falo assim, a pessoa, quando ela é dedicada, o cara tava com a mochila nas costas, da mochila que veio do carro, ele foi pro centro cirúrgico. Não foi porque ele, vou me arrumar, não vou me arrumar. Assim que eu digo pra ti que Deus move pessoas Isso, humanizadas mesmo. O cara chegou lá e disse, ó, a partir de agora tua mulher é a prioridade número 1 do hospital. Ela é a paciente mais grave que tem dentro do hospital. Eu falei, nem doutor, vai quando fazer cirurgia? Agora. É só sair da sala, já entrei no elevador com ele. Eu falo assim, aí subiu no centro cirúrgico, eu fiquei, começou acho que umas 8 horas da manhã, a cirurgia foi às 4h30 da manhã. Mas quando eu vou voltar um pouquinho antes aqui. Quando tu chegou no local, tu achou que era só o quê? Eu- Quando tu viu, Não, tu viu, quando eu vi que era um negócio sério. Grande assim, porque eu falava com ela e ela tava com o olho aberto e não tava ali. Sabe, tu tem aquele sentimento que a pessoa não tá mais ali? Tipo assim, o corpo dela ali tá tudo, mas uma afeição, o estado de estar ali que tá falando, a pessoa não tá de olho aberto e não tá olhando em nenhuma direção. mas aparentemente ela tava muito machucada. Nada. Não tinha nenhuma. Só a cabeça. Não tinha nada. Só o sangramento do nariz que aparentemente tinha acordado, mas não dava de ver se tinha quebrado alguma coisa, nada. Porque ela assim, apagou. Aí ela não tinha reação de gritar de dor, isso, aquilo. Não tinha, porque ela desligou. Ela estava de olho aberto, assim, respirando, e ela respirava bem difícil. Porque conforme a enfermeira que saiu lá da academia segurava a cabeça dela, se ela deixasse dar uma caidinha, ela já respirava mais forte. Aí quando ela arrumava, ela respirava normal, assim. Ela estava respirando. Tava. Não precisaram fazer animação, nada. Mas na ambulância pra frente, terceira. até chegar no hospital, tudo certinho. Não, acho que o medicamento. Eles começaram a fazer uns exames antes e dizer assim: acho que o medicamento vai limpar ou ter uma leve lesãozinha. Mas, tipo assim, eles acharam que era no lugar a lesão. Ela teve traumatismo craniano severo duplo. E daí eu cheguei, a gente vai contar aí essa história bem certinho. E a gente eu cheguei lá e ele disse, não, tranquilo, acho que o medicamento vai fazer. Daí eu falei assim, ele tem plano de saúde, vamos transferir. Daí ela falou, pega o documento, traz pra gente que a gente vai avaliar com o doutor que vai chegar daqui a pouco e ele vai pedir transferência, se for. E esse ida no carro e voltado, o carro estava estacionado na frente, só 1 minuto voltei. A médica disse, tu já não pode mais entrar. Aí eu olhei assim, já tinha uns 10 médicos em cima dela, já estava entubado. Eu nunca vi entubar alguém, acho que não demorou 20 segundos. Não deu meio minuto para entubar ela. Esse intervalo que tu tava, o médico não tava. Não, ele estava indo, porque tipo assim, quando tu voltou ele já tava. Normalmente esse cirurgião de alto, que a gente fala de alto risco, ele não faz plantão. Ele fica com risco. E um dia é que nem um dia assim, tu acha que o teu médico ele é um robô, um cara que não tem sentimentos, não tem nada. Eu tava falando com esse doutor, ele atende 3 hospitais. Hospital infantil, 4 hospitais ele atende. Dona Helena, Unimed, Hospital Infantil e São José. Ele morava numa outra casa. Ele comprou uma casa para ficar menos de 15 minutos de todos os hospitais. Eles não têm casa pensando nas pessoas. Só sair da tua casa pensando nas pessoas? Não. Ele disse, eu troquei de casa para ficar de carro a menos de 15 minutos de qualquer um desses hospitais. Porque ele ligou e todo. Tanto que eu me lembro, aquelas coisas que a gente fala assim, a gente se pega em algumas imagens. Pô, o cara não tirou a mochila, não tirou nada, não vou pro centro cirúrgico. E 6, 7 horas aí, e daqui a pouco saiu, né? Não, tudo bem. Saiu, eu fiquei na porta da cirurgia, a única paciente que entrou apagada, saiu apagada, foi a minha esposa. Saiu uns 3, 7, acho que até umas 10 pessoas, todas as 10 pessoas entraram, fizeram cirurgia, saíram, já estavam falando ou conversando com os enfermeiros, e ela foi a única. E eu já não conheci mais minha esposa quando ela saiu do centro cirúrgico. Já não reconheci mais ela.
Ele começou a ficar tudo inchado, tudo preto, tudo, sabe, magoado. E deu de ver que eles tiraram aquela australiana dela 50 pontos na coluna. Só a cabeça 50 pontos ela tinha. Era uma costura sequencial, assim. Não era um ponto tirado, era um ponto sequencial. A gente percebeu que ali a gente não percebeu realmente a gravidade. Aí, Ou tu já sabia um pouco da gravidade, mas tu vendo assim, no óculos não deve ser mais de forte. tu não tem noção. Nossa, você acredita, né? Que daí ainda não veio a ficha. Ah, Assim, eu vim pra casa, no outro dia de manhã que caiu a ficha, eu voltei. Porque daí já não era mais minha esposa. Aí estava outra pessoa. Ah, tu ficou na UTI o tempo todo, né, durante a cirurgia? Eu fiquei no centro No centro cirúrgico, cirúrgico, aguardando. na porta, aguardando. 4h pouco acabou a cirurgia. Aí o médico veio, tu não pôde ver ainda. Eu pude ver, porque daí ela passou na minha frente e ele deixou eu ir lá na UTI ver. Aí eles arrumaram lá, tudo certinho. Eu fiquei esperando lá de fora da UTI. Aí eu entrei na UTI de madrugada. E quando tu viu? Eu já tinha saindo. Aí ela já estava mudada. Mas no outro dia, ela não mudou mais. Porque o que acontece? Os olhos começam a inchar, os olhos começam a ficar tudo. Onde eu estava magoado, fica tudo preto. E ela já estava entubada, ela estava completamente. Começaram a cortar o cabelo dela, raspar tudo o cabelo. E como que foi o processo de tu contar com teus filhos? Ó, aconteceu isso. Porque, pensa, passou todo esse tempo, eu acredito que não tinha voltado pra casa e falou por cima aí com teus filhos. Não, mas tem quantos anos o menino? A Lívia tem 8, o Theo tem 10. Então, eles tinham uns 8 e 7, 5 e 8. 8 e 6. E daí tinha o essa semana, ele tá indo no 6 e 10, né? Aí, tipo assim, a maior dor minha foi ter visto ela. Eles viram ela. Mas Tipo assim, o acidente? no acidente, porque o que acontece? Ela tava com o telefone dela, e eu saí correndo lá no escritório, não trouxe celular, não trouxe nada, e eu queria uns documentos, tava dentro do celular dela. Só que, aquele negócio na hora, eu não lembrava sempre, eu nunca usava o celular dela, ela dizia, assim essa, mas tu ia lembrar na hora. Só que eu lembrava que o meu menino jogava no celular dela, e eu fui lá pedir para ele abrir. Só que o que acontece? No impacto do celular quebrou. E ele de tarde tinha arrumado com ela, ele tinha comprado uma capa, ele tinha botado a capa com ela, botado as coisas. Ele falou assim, pai, abre aí. Não, eu falei, filho, só abre aqui, pai. E ele já notou na tua expressão corporal? Não, ele escutou, é que nem a gente fala, acho que as crianças não têm inteligência. Ele escutou a ambulância vir e parou de fazer a sirene na frente da casa. Ele falou, é a mãe. Você foi perto ali, então? Na frente, foi na frente da casa. Ele falou, é a mãe. E veio, tava o meu sobrinho, mais meus 2 filhos lá embaixo. E eles vieram por cima, é a mãe, e eles vieram. Eu passei por eles, tanto que eu passei por eles e não vi. Outro papel, eu voltei e eu não vi eles. Eles estavam ali. Uma moça da frente disse, teus filhos estão ali. Eu falei, meus filhos estão lá embaixo. Quando eu olhei eles, só que ela estava do outro lado, tinha muita gente. Sim. Sabe? Aquilo ali doeu, porque, tipo assim, eles começaram a falar, mãe, cadê a mãe, cadê a mãe? E, tipo assim, sobre isso, o maior problema dela é que ela ficou 11 dias em coma. 11. Só que a gente vai contar bem certinho a história. Essa história é doida. Essa história Pode falar, pode ir. Sei que vai falar, então. Assim, aí, o primeiro dia foi isso. A gente foi lá, eu fui, fiz a cirurgia, tudo. Ela fez a cirurgia. A primeira cirurgia, porque eles focaram, quando você entra dentro, eles focam onde está o teu maior trauma. Se tá na perna, eles focam na perna, dela foi na cabeça. Aí eles focaram na cabeça. E daí, no outro dia, a gente foi e ela deu uma piorada. Daí ela tinha dreno, e saiu não saía sangue do dreno, saiu tipo petróleo, assim, igual sem petróleo. Porque eles tiraram a cabeça dela, a cabeça ficou normal. De tanto que já inchou na hora. E depois ficou assim para fora, assim. E daí eu fui lá e foi no primeiro dia,
E aí vieram e até a moça falou assim, ó, tem que cortar todo o cabelo dela. Porque eu vi, de tanto sangue virou uma hora. E daí quando eles cortaram o cabelo dela, eles viram que tinha outro ela tinha uns cortes aqui atrás que não deu de pontear. Porque o que acontece? Ele bateu o impacto, ela bateu do lado no carro, o carro jogou ela bateu com a parte de trás, tinha aquele rachão, e ele passou por cima dela na frente. Ele não parou, ele bateu nela, Jogou pra é, frente. a gente vai mostrar depois, a gente vai dar o que você quiser botar no. Não, mas vamos botar aqui embaixo aí, gente, ó. Vamos botar aqui embaixo, ó. Aí você vai ver que o carro bate e joga ela, e lá na frente ele passa por cima dela de novo. E daí cortou ele, e naquela coisa de querer consertar ali, eles não viram atrás. E daí, quando eles começaram a cortar o cabelo, viram que ela tinha duas hemorragias. Ela tinha para trás, uma hemorragia aqui. E daí não parava de sangrar. E o médico disse assim, ó, o cérebro é o seguinte, se o corpo não estancar, a gente não vai abrir o cérebro. Eles abrem a calota e tiram dentro, mas abrir o teu cérebro e cortar, não tem como. Certo? O corpo que tem que fazer isso. E daí ela começou a perder sangue, e eles dizem assim, ó, ela tá só piorando. Só que eles não te dizem como é que funciona. Né? Se tu bater tua cabeça, é o seguinte, se tu não morrer em 4 dias, tu vai melhorar. Tu vai melhorar. Normalmente, 50, 60% das pessoas que não morrem até no 4 dia, tu bater tua cabeça, o teu corpo começa sim, é claro. Sim, a gente vai entendendo como é que é. E daí no 4 dia eu fui lá. E daí cheguei lá. Minha prima foi com tá mais cedo, sempre fala assim, ó, nos 44 dias que ela ficou no hospital, foi um que foi os 44 dias. Porque de manhã eles deixavam uma visita, que era um irmão, alguém da família. Sim. E à tarde, porque só podia entrar dois. Daí de manhã ia dois, e à tarde eles só um, porque eu ia. E tipo assim, ali, o que acontece? O médico vai te dar ali o boletim, ou vai ser a pessoa, daí a pessoa, a mesma pessoa vai saber explicar. Sim. Porque se dá o boletim pra ti, aí fica cada um com seus negócios. Aí eu falei, não. Eu falei, eu vou em todos do boletim, o médico disse pra mim. E daí chegou lá, nesse dia, no 4 dia, só vinha o médico sempre. E eu vi que o médico não veio. E quando veio dois. Isso. É eu não lembro do doutor, um colombiano, sabe? Ele fala bem um portunhol, assim, sabe? E ele falou assim, pra mim, eu lembro, ele falou assim, não tem nada mais que fazermos. Ah, teve um desengano, então. Ela está morta para nós. Ela está morta. Daqui a pouco a gente vai ligar pra ti, pra tu vir ligar no corpo, porque pra nós, ela já tá morta. Já não é um sistema de. Porque, sério, 17 falou assim, ó, tava saturada, pupila dilatada e 17% de cérebro funcionando. Aí falou, pra nós, tá morta. Eu falei, não, doutora, mas eu venho, não, tu não tá entendendo, tá morta. Eu falei, não, doutora, não, não esquenta. Amanhã volta. Ele falou, não, tu não tá entendendo. Daqui a pouco tu vai entender. E aí, aquele negócio que a gente fala assim, o que as pessoas fazem por ti, muda o teu destino. Tem vezes que não é tudo que faz. As pessoas começaram numa corrente de oração, uma corrente de oração. A gente recebeu também. Nós participamos aquilo, e começaram a orar na madrugada. Nesse dia, Deus fez um milagre. Porque tanto que alguém ligou para o hospital comigo, e ele fala, não, ela não está mais no hospital porque já está no sistema, já está morta. A amiga dela ligou, ela ficou desesperada. Não, não tá, porque já tinha botado. Quando eles vieram desentubar ela, tá? ela não foi Deus soprou, mordeu um cano. Na hora de tirar o cano, que ela está entubada, o primeiro dia tu fica entubada, depois tu passa atrás, eles te entubam por uns dias pela boca. E quando eles foram tirar, ela mordeu. Opa, não tá morta. Tem reação. Em vida aí. É assim que Deus é tremendo, sabe? Nossa, que esse medo. A gente fica assim,
Entendendo, né? Aquilo que eu falei. Tu sabe de onde Deus te tirou. Tu sabe de onde Deus te trouxe. É assim que entra. Aí cheguei lá e no outro dia ela começou a dar uma melhoradinha. No outro dia, o mais incrível foi assim, as duas hemorragias, elas se estancaram junto, instantaneamente, no mesmo dia. No, Na mesma no hora quarto dia, Carlos, tu recebeu a notícia. da morte. E eles foram desentubar no quarto dia já, Isso, de noite. de noite. É. Quem desentubou? A equipe médica Aí mesmo a médica ali, ia se tubar. pra já levar o corpo, no É, caso. necrotério. E aí veio na hora, ela mordeu o cano, Isso. sem reação nenhuma. Não, ainda ela não tinha reação, porque ela foi acordar no 11º dia. No quarto dia, isso foi. Mas é aquele negócio que ele diz. Deus chamou por fora, Deus chamou por fora do quarto dia. A gente que eu sempre falo para as pessoas: você pode ser qualquer um, pode ser o mais e tal. Eu durmo e acordo todo dia com asa. Eu posso dizer que eu acordo e durmo com asa. Todos os dias eu acordo e tem um asa no meu lado. Nossa. Sabe? Nossa, Não. só para nós esperar um pouquinho, tomar uma água. Você que assistiu o vídeo até aqui, eu queria pedir para você curtir esse vídeo, curte esse vídeo aqui, compartilha, não deixe de curtir esse vídeo, comenta aí embaixo se você já conhecia essa história, se você tem uma história também, comenta aqui embaixo, porque é bastante importante. Curte, segue a gente lá na Voz Podcast no Instagram, na Voz Podcast aqui no YouTube e também tem uma página. Eu tenho que respirar um pouquinho, não, William, porque olha, é milagre de Até Deus, cara. aqui eu acho que é a história mais impactante, a história mais interessante, né? O conteúdo que tá tendo aqui, Júlio, eu não acredito que tá tendo na Voz Podcast, né? Tá aí pra vocês, né? Então, nos acompanhe, nos dê uma força aí, Júlio. Eu acho que o mais importante dessa história de vocês, primeiramente, é bom ter esse. É bom que tu falou, o ponto de vista, a gente vê o teu ponto de vista, que é o ponto que tá de fora. Às vezes a gente olha que eu acho que o testemunho nem é dela, né? Acho que é dele, né? É verdade. Aconteceu várias coisas enquanto você dormia. Enquanto você dormia, a gente era tratado, a gente era. Todo dia era uma notícia ruim, mais ruim, mais ruim, mais ruim. Até que começou a melhorar quando ela acordou. E como foi esse momento pra gente, né? Como é que foi? Claro, Aí esse médico, porque lá no UTI, assim, ó, a cada 30 dias troca a equipe. É 4 sessões, são 40 leitos na UTI. Esse aqui vai ser falado para não se apegar no paciente. Eles faziam para tu não ficar a vida inteira no teu paciente. Se tu voltar depois de lá, sei lá, 4 meses, o paciente. Normalmente o paciente vai ficar 4 meses, um ano, é poucos, tem gente que fica. Mas daquela Outra atividade. o médico não se apegar o paciente, né? Senão tu fica meio capaz de entender teu sentimento, né? assim. E daí, no outro dia ela melhorou um pouquinho, no quinto dia, voltei lá, ela já começou a saturar. Ela tinha 9 medicamentos, 9 maquininhas ligadas nela, porque daí como ela estava apagada, 9 maquininhas. Lá eu sempre falo, ela não tomou, ela não tomava remédio que nem a gente analisa, era de litro. Tudo era litro. Era vários sacos de litro. Era anônimo, adrenalina para fazer. A gente acha que assim, seu. A máquina fazia o pulmão dela encher. O medicamento que ela na hora fazia, o coração batia. Passava na hora, o coração dela não batia. Normalmente, quando está na UTI, o teu coração não consegue pulsar, o teu sangue circular. É um medicamento que faz isso. Toda vez que na hora passa pelo teu coração, ele faz o coração bombear. E na hora, no máximo, ela ficou com hora uns 15, 20 dias no máximo. Aí depois começar, eles vão diminuindo. E era tudo pacote. Ia lá, era pacote isso, pacote daquilo. E aí a gente foi indo, ela deu uma melhoradinha. Como eu falei, as duas hemorragias estancadas instantaneamente, ali pelos 6º dia, 7º dia. Aí foi começando a tirar um pouco do medicamento. A máquina não, a pressão dela era, que a gente fala, era online. Eles botam uma máquina e ficam online ali, né?
né? Ela tinha um acesso aqui, ela tinha um acesso principal nos dois braços, mais acesso. E aqui tinha 9. Eu lembro que uma vez tinha 6 torneiras aqui. Daí só liga o registro, liga o que vai descer, né? E a máquina vai empurrando na hora. É tudo automatizado. Né? A UTI do São José de primeira, assim, os maquinários de primeira, tudo de primeira. Ali tu já tava acompanhando Não, ainda não. Eu só fui acompanhando dia a dia, porque como eu ia todo dia à tarde, e a tarde era meia hora. E daí, tipo assim, eu via todo dia aquela movimentação. ou cada dia mais uma torneirinha. Mais uma net, mais uma net. E daí, cheguei lá uns 6, 7 dias, lá pelo 8º dia, que era na outra sábado, o médico, era um plantão médico, falou, ó, nesse caso, a pessoa aí pode ficar dormindo uns 3 meses. Eu falei, tu tá doido? Ele falou, não tem. A expectativa dela de acordar é 0. Ela pode ficar aí mais uns 45 dias, 60 dias, ou até 6 meses acordada. Porque o negócio dela não foi qualquer. Então, eu estava desencaminhando lucro severo. E que nem ele, mais pra frente, o médico falou assim pra mim, eu abri mais de 4.000 crânios. Eu nunca tive a oportunidade de abrir um crânio com traumatismo craniano severo. Ainda mais eu falei, doutor, porque só tem 2 opções. Ou a pessoa morre no local, ou a pessoa morre a caminho. Ninguém chega. Tá entendendo? Olha aqui, eu digo que Deus sabe. Talvez a gente coloca, se a gente humanizar o negócio, a gente vai dizer assim, mas porque tá perto, porque isso, tudo seria contra, né? Dá conta. E daí é que nem eu, daí voltando lá, eu não, cara, só não. Falei, não, tô tranquilo. Fui no domingo de novo. Era o mesmo, porque daí final de semana é a mesma equipe, fica ali. Aí, o diagnóstico de ontem continua sendo o mesmo de hoje. Beleza? Só que uma coisa que eu vou falar agora, tipo assim, ó, eu tô todo destruído. Eu sempre falo com as pessoas, eu tava todo destruído. Uma coisa que não afetou em mim se chama a fé. A minha fé eu nunca vi ela morta. Eu nunca pensei em que ela ia morrer, nunca pensei em nada. Deus me deu uma fé assim, cara, que eu parecia que nem era eu que estava ali. Eu acendi, parece que era eu que estou aqui. E aí eu voltei no domingo, né, que ó, tinha nossa. Só que a gente não sabia, mas no sábado de tarde ela já tinha abrido o olho. Como que eu soube? Porque na segunda-feira, meu primo foi, o Wagner e a Aline, eles foram, ela abriu o olho para eles. Pensa, o médico disse, tu vai acordar daqui tanto tempo, 40, porque ela virou parâmetro. Ninguém chegou no estado que ela chegou e sobreviveu. Então começa a ter um parâmetro para as coisas. E cada dia era um milagre, vamos dizer, cada hora, minuto, não tem mais um diagnóstico para ti, porque nunca tiveram paciente. Isso. Então, que nem a gente fala, aquele paciente zero. Tudo que é dizer aqui pra frente é verdade. Não tem experiência do que pode acontecer, porque ninguém sobrevive. Quando ninguém sobrevive, tem outros sobreviventes. Lá no 10º dia, mais ou menos, ela abriu o olho. Só que a gente não sabia. Ela abriu e o olho que a gente viu no 11º dia. Ela acordou, e o mais incrível que ela acordou sem eles tirar o medicamento. Não foi, tipo assim, eles não induziram ela a acordar. Vamos tirar pra ver se ela reage. Porque normalmente eles mamando e te induzem a acordar. Ela não. Ela acordou sem induzir. Ela acordou, tipo assim, mesmo dando o medicamento, ela acordou. Ela abriu o olho, só que ela não saiu. E a gente, tipo assim, eu achava que ali tava. Eu tinha vivido a pior parte. Né? Viu? Aí começou. Acordou. Aí começou. Quando ela melhorou, eles vão da primeira parte, eu falei, quebrou nada. Pelo nada, até eles fazem um raio-x. O doutor conseguiu botar no lugar. Tanto que os canos que passavam tem uns canos que eram obrigados a passar pelo nariz.
não deu porque inchou muito aqui, né? E como tinha quebrado, o doutor conseguiu encaixar e ele encaixou. E como assim, o cirurgião plástico veio, encaixou o nariz, ele encaixou. Ela pode olhar ali que ela tem levou 3 pontos aqui em cima e encaixou o nariz. Assim, a face encaixou de novo. Sem cirurgia. Sem cirurgia nada, porque o doutor falou assim, ó, eu acho que vamos ter que botar o tal do Frankenstein, se chama. O que é? Eles parafusam um negócio aqui em ti, bota desce uns ferros que mais assim, e bota o pito pra puxar. Que nem eles botam aquela tela na perna ali para aqueles paus de churrasqueira. É a mesma coisa que tem que fazer aqui no rosto. E como? E daí foi daí começar a cirurgia dos 2 joelhos. A parte mais difícil de um ser humano quebrar no joelho se chama plato, tipo, ela quebrou dos dois lados. Não é que quebrou, destruiu. Pra ter uma ideia, o para-choque do carro, os caras viram do pornado dentro tem uma barra de ferro. Aquela barra de ferro entortou, fica pancada. E daí o doutor, vamos ter que botar uma perna, tem que botar a churrasqueira, tranquilo. E a muita gente está estudando para não colocar, mas já coloca que ela vai ter que botar aqueles ferros nas 2 pernas, dos 2 joelhos. A gente foi, no outro dia ela foi fazer cirurgia, eles botaram fixador, já viu? Esse fixador que tu bota, eles botam a perna não mexer mais. Sim, deixar. Não importa o que tu vai mexer, corpo, eles botam 2 pinos na coxa, 2 pinos na canela e botam uma haste. Eles parafusam a posição que a perna tem que ficar para não mexer mais. Ela teve que ficar 3 dias assim, para ir fazer cirurgia. Aí fui para cirurgia, chegou na cirurgia, um joelho não tinha dado uma melhorada. Eles nem mexeram. No outro, levou, acho que foi a primeira vez, uma platina e 9 parafusos. Depois tem a foto das raio-x. Acho que depois a gente vai mudar essa edição que a gente falou. Eu falo, era um emaranhado assim no joelho, era um emaranhado de. Daí ela foi melhorando, daí esse doutor trocou e eles nem voltavam. Esse comendo voltava. Eu falei, doutor, milagre, milagre. De câncer, né? Sem querer, né? Porque é aquele negócio que a gente fala, que Deus vai te usar um parâmetro para as pessoas entenderem que a medicina vai até a parte dela. E o mais incrível das coisas dela é que se assim, Deus deixava o médico dar o diagnóstico dele, aí entrava a conferência dele, para as pessoas entenderem que era milagre, não. E a gente. Um pouco, e fazer esse, assim, até um momento onde tu acredita, né? Mas tu vem e diz uma coisa, e agora? Tu vai fazer? Claro, a gente é ser humano, a gente tem um sentimento ali na hora, né? Mas a gente não, Deus vai operar um milagre. Deus vai, a gente teve momentos da minha vida onde estava bem assim, claro, nada se compara, né? Ao que aconteceu com vocês, mas é onde. Mas fé é fé. Acho que a gente tem que ter, se é pequeno, se é grande, um milagre é pequeno, se é grande, a gente tem que ter fé. E aonde eu achava que não ia resolver a situação, e daí uma hora chegando assim, olha, agora é só tu, que da minha força eu não tenho mais pra onde ir. E Deus me brava com providência, né? Acho que é importante. Acho que é a ferramenta de tudo, né? É a ferramenta de tudo. E depois que ela acordou, assim, eu queria saber, eu acho que como que fez? Ela acordou e falou, ou não falou, ou se mexeu. Aí foi o primeiro respiro, assim, de tu entender assim que. Ela ficou bem, que eu consegui ver ela bem acordada, ali foi pelo 13º dia. 13º dia. Só que daí, é que nem eu falei, eu achava que ali tava, o pior já tinha acontecido. O pior aconteceu, ela já acordou. Aí ela acordou, não sabia quem era. Não sabia, tinha filho, não falava, porque ele estava todo entubado, não reagia, só ficava tipo assim, ela estava ali e não estava. A gente fala assim, a pessoa está ali e não estava. Aí tu entra no desespero, mas lá pra frente tu vai entender assim, pô, foi Deus que tirou aquele, sabe, no momento dela para ela não sentir todas as dores, porque era muita. Mas Preocupação, né? Preocupação do filho, como tu tá, o que aconteceu? Daí o doutor falou, tu pega e traz umas fotos. Escolhe lá umas 10 fotos e eles pedem pra tu levar lá. Daí a gente imprimiu, que não colou. Aí tu pensa, tu mostrava
A esposa, sim, ele, sabe quem é esse? É o teu filho, a doença. É tua filha, teu filho. Dizer assim, conhece esse? Eu falei, conhece esse? Não. Ela nem me conhecia. É isso que eu ia falar agora. Mas só que, sabe, só que eu chegava lá na minha. Por quê? Porque ela me via todos os dias, ela se pegou a mim, sabe? Ela não queria que ninguém fosse igual, porque ela ficava sozinha ali, né? Porque ela fica sozinha no leite. E daí ela ficava amarrada, porque daí ela começou a querer tirar tudo. E ela não tinha, não conhecia ela. O outro falava, ela mostrava. Daí o médico falou: "Vai, vamos botar a visita estendida." E o enfermeiro lá no quartinho. Eles falaram assim: "Vamos botar então tu na visita estendida." E como é que eu vou ficar aqui dentro da UTI, cara? Nunca tinha entrado na UTI, cara. Nunca tinha. Primeira vez que entrei na UTI foi com ela. Eu ia ficar aqui o dia inteiro, cara. Mas eu falei: "Não, vou cair nela." Eu nem olhava pro lado, sabe? Lá pelo qual dia que tu entrou daí, né? É lá pelo 15º por aí. Aí Teus filhos já tinham visto ou não? não. Nem viram, não pode, né? Pode, mas a Você preferiu? psicóloga não deixou ele entrar. Eu dei um dia eles partiram. E a situação da tua casa estava como, Carlos? Era só na fé, né? Era só na fé mesmo, só. Aí a família ajudava a cuidar das crianças. A gente passou a... Porque até lá não tinha play do filho dormir. Daí eu vinha pra casa, eu ia com meus filhos. Ficava o dia inteiro com meus filhos. Graças a Deus a gente tem um suporte muito bom. É isso, né? Meus pais, meus irmãos, meus cunhados, a família inteira. Amigos, né? A gente teve um suporte muito bom. Aí o negócio, todo mundo ajudou assim, aí ainda eu não dormia no hospital. Mas lá não tem, tu não dorme de noite. Só que aí, mais pra frente, quando a gente trocou de lugar, aí vinha pra casa as crianças. E daí as crianças sempre perguntavam. Só que as crianças não viram ela, a situação, eles tinham aquela imagem dela. Aí eu tive que mostrar a foto. Falei, Até voltei. eu sentei e falei assim, ó, a mãe não tá mais como a mãe era antes. Aí eles entenderam, porque daí, tipo assim, eles foram vieram 30 e poucos dias, só pra ter uma ideia. Quase nos 40 dias, sei lá, que eles foi. Você não faz também de coisa, então. Daí eu sentei no sofá com eles de noite, eu lembro que eu cheguei e falei assim, ó, pai, vai mostrar a mãe. Mamãe tá. Pra vocês entenderem que a mãe, ela deu uma mudadinha. Ela já tava careca, ela já tava, sabe? Sem a calota ainda. Sem, ficou 44 dias sem Bem calota. Aí toda ponteada, toda, sabe? E tu tem acesso a tudo dentro do coisa, tu vê tudo, eles tampam uma parte. Não, eles costuram, né? Tipo assim, o que acontece? Eles tiram aqui de ti, eles abrem eles cortam a calota, eles abrem aqui a tua barriga e botam dentro. É. Fica dentro, não vê, Pra ter só sente circulação aqui, pra não morrer aquela porque parte. daí fica ali viva, né? Eu conheço gente que tem 4 anos daqui dentro, ele tá viva. Agora, aqui dentro, porque se demora pra colocar, o que acontece? A demanda do SUS é muito grande. E tipo assim, ó, pra colocar, pra tirar, isso é uma emergência, tu vai pra emergência, daí pra colocar, tu vai pra fila. Aí tu tem que achar, tu pensa, não é qualquer um que tira uma calota e coloca de volta. Aí ela ficou ali e daí eu mostrei. Quando eu mostrei a minha menina se ficou, mas o meu menino chorou. Aquele dia ele chorou de noite, assim. Eu dizia, pai, por que a mãe tá assim? Aquele dia a mãe tava tão bonita. E ele lembrou da mãe do Paganinha, porque essa filho dele. A mãe tava bonita, a mãe foi pra academia toda bonita. Assim, daí tu tem que explicar ao teu filho, né? Por que aconteceu, né? Aquilo. E ele ficou assim, por que Deus não? Assim, Eu acho que é a deixa eu falar essa parte. Eu acho que é a pergunta que todo mundo faz quando algo difícil com a família acontece, né? Primeira pergunta que faz, por que Deus permite essas coisas? Por que eu perdi? Por que isso acontece? Tanto que uma das primeiras perguntas, quando eu voltei para casa, ele chorava e falou, mãe, eu tive dificuldade de entender, porque a gente trabalhou muita fé com eles, a gente never
vive muito Deus na nossa casa. E ele falou, por que isso aconteceu com a senhora? A senhora é uma mulher boa, uma mulher correta, toda certinha, serve na igreja. Por quê? Eu falei, filho, tem respostas que a gente não vai ter, a gente não vai saber o porquê. Mas em todo momento Deus está com a gente. Eu falei, olha pra mãe, a mãe tá aqui, a mãe tá viva, a mãe tá em casa, a mãe tá com vocês agora. Então fui trazendo esse entendimento para ele, que não importa o que te aconteceu, mas nós estamos aqui, nós vamos esperar. Independente do milagre ou não, Deus está conosco. E a gente tem que aprender a suportar essas coisas. E eu já ensino isso para eles desde pequenininho. Independente do que aconteceu, eu já sempre ensino, e a gente tenta ensinar isso para eles. Que nem sempre as coisas vão ser do jeito que a gente acha. Eu acredito que todo mundo na vida vai passar por alguma dificuldade. Eu, tipo assim, alguns um pouquinho maior, outros nem tanto, mas a gente passa. Mas não é porque Deus não tá com a gente. Deus tem todos os momentos. Sim. Sempre teve. A gente fica às vezes se afastando de Deus, né? Mas Deus sempre teve com a gente. E Deus sempre ajudou a nos suportar. É só Deus, né? Eu sei que tem bastante coisa, só pra gente não deixar o vídeo tão longo. Eu acho que daria pra fazer uns dois podcasts. Mas quando que tu voltou assim, né? Quando que como é que foi um processo gradativo de lembrança? Ou tu lembrou tudo de uma vez só? Como é que foi? Como é que foi esse? Não. Ou foi só em casa? Como é que foi esse processo de lembrar isso? Eu falo, foi lá pelo 20º dia, Aham. 25º dia, uma coisinha, ela começou a lembrar. Naquele processo de mostrando, né? E outra coisa que também que eu quero frisar, Não, eu acho que você pegou. ela ficou com o lado todo paralisado. Porque tipo, se tu afeta o lado esquerdo, o direito paralisa. Se tu do contra, o teu cérebro trabalha do contra. Ele trabalha em X. Esse lado comanda esse lado e esse. E ela ficou totalmente paralisada. A perna e nem as mãos mexiam nada no braço. Eles deixavam lá, eles faziam um procedimento na mão dela e ficava lá. E daí o cara falou assim, ó, a gente não sabe se isso não vai ficar permanente. Essa paralisia pode ficar porque é o paciente... Como você falou? Sim, Ela a gente não sabe. E daí eu me lembro que ela pegou pelo 20º dia, por assim, por ali, um pouco antes dela começar a lembrar as coisas. Ali ela já começou a lembrar quem era a mãe dela, mas o pai dela ela já não conheceu. Ela veio meu sogro, já não conheceu. Minha sogra já não conhecia. Aí começou a conhecer o pastor, que era da pastora, ela lembrou do pastor. Já algumas coisas, lembrava de mim, já. Dos nossos filhos, não. Não lembrava. Não, tem que. Aí, cachorro, nada, nem nada. Aí. O nome ela sabia quem era. Ela não sabia porque ela não falava. Não falava. Ela Ela não falava. Você viu? Ela balançava a cabeça assim, Entendi. conhece essa? Daí que falava assim, cadê tua mãe? Aí ela pegava o carro, colocava pra mãe. O teu irmão tá aqui? Daí ela ficava vaga assim, porque daí não sabia. A tua irmã, teu pai. Daí, quem ela sabia, lembrava, só que o teu marido dela não sabia quem eu era. Entendi. Mas o resto eu não lembrava, né? Aí o pastor chegou lá um dia assim, falou assim, eu cheguei e a mão dela sempre ficava assim, eles faziam um travesseirinho e ficava no travesseirinho. E eu cheguei e falei assim, a mão dela tava aqui, né? Dela. Eu falei, será que eu cheguei, já mexi na mão dela? Aí eu lembro, o pastor chegou dela, lembra de mim? Pastor, quem é? O pastor tá onde? Dela. Aí o pastor assim falou pra ela, vamos parar então, Tamires. Ela pegou automaticamente, levantou a mão assim, para levantar aquela mão que não tinha assim, não mexia no braço, não fez fisioterapia para fazer, não. Voltou a mexer, mexeu para ser não foi olhar e fazer bolinha, não. Foi automático. Vamos orar. Ela levantou a mão assim, cara, eu falei, meu Deus, velho, fisioterapia, não fez nada. Aí já ela começou a mexer, já se mexia toda, e aí tiveram que amarrar todo. E é assim, daí ela foi melhorando aos poucos. Aí até que chegou um dia, ela lembrou das crianças. Só que ela lembrou só da menina. Do menino não lembrou.
E ela mais velha, ela mostrava ali, né? Então, a cliente sabia, né? Porque ficava quem é que é. E daí, ela também não sabia muito bem, ela não sabia o que estava fazendo lá. Ela foi lembrar que estava fazendo no hospital, que ela veio quase 40 dias antes de me receber ela. Aí, para piorar, daí a gente pegou, como tinha plano de saúde, e entrou com o particular. Aí no particular, no primeiro dia do auxílio particular, porque tipo assim, ó, os caras vinham lá, os caras estavam acostumados com ela, vieram pro outro, ela ia pro outro, assim. E daí o que acontece? Eles vão ter alguma coisa estendida, só que lá podia ficar a visita estendida o dia todo. Podia de noite e de dia. Porque daí o que acontece? Quando troca de hospital, tu vai pro isolamento, né? Tu fica no isolamento o tempo todo que tu vai ficar no hospital. Se tu ficar 100 dias, tu vai ficar no isolamento. Porque para não passar bactéria para os outros. Aí tu fica na UTI isolada, só tu, um quadrado assim, só tu lá dentro. O quarto depois também foi, ela caiu da cama, abriu tudo, porque na mente dela, ela não sabia quem era direito, ela não sabia que estava assim, que estava ali não foi acidental, não sabia nada. Ela queria ir no banheiro, se levantou. E mas porque eles vieram limpar ela de manhã, no outro quarto de uma emergência, eles correram para lá. A paciente não estava normal, não amarraram de volta. Ela levantou, cara, e abriu tudo. Ela levou uns 20 e poucos pontos no joelho. Abriu aqueles pontos tudo. Chegou ali cedo, cara. Falei, meu pai do céu, cara. Uma sangueira, meu cunhado. Uma sangueira no quarto, sim. Tinha acabado de ser uma sangueira no quarto. E também isso que tu fez. Ela era criança. Ela era igualzinha uma criança. Se tu pegasse uma criança de 2 anos, 1 ano, ela era igualzinha. Ela ficou esse tempo todo igual uma criança. Ela ficava rindo. Entubada ainda. Ela tava já catraca daí. Ela tava com a banheira aqui e tudo, mas já catraca. Mas ela entubada pela traca daí. E daí ficava aqui. E falava, meu Deus. Daí veio o cara, o cirurgião veio pra ver, pra pontear não, falou, cara, esse aí vai ser aqui, pontear só no CT, só no centro cirúrgico. Falei, ela vai ter que catar de volta. Ela tinha passado por umas, fez no total, fez umas 14 cirurgias no total, ela fez. Bastante tempo. Eu Tinha sido só na cabeça, mas foi uma série de o que eu até não sabia. Eu até não quis ver os outros testemunhos pra gente ter essa conversa, pra eu ficar surpreso também Não, fez umas 14 cirurgias.